Vamos chamar a Rita Mundim para a gente conversar, começar repercutindo o índice mensal de serviços que o IBGE divulgou mais cedo. Rita, como é que você vê essa alta no volume de serviços em outubro, em meio a um cenário em que a gente tem uma taxa de juros bastante restritiva, né? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Vitor. Olha, pois é, eu endosso em gênero, número e grau que eu acabei de ouvir agora da Solange. E nós temos um problema muito sério, porque é o modelo de crescimento do Brasil hoje, é um modelo baseado na demanda, uma demanda que é aquecida por benefícios sociais. E além dos benefícios sociais, que são inúmeros e só aumentam, nós temos também um incentivo ao crédito, apesar dessa taxa de juros extremamente restritiva. Mas o modelo que o governo entrega e o modelo que o governo alimenta, ele tem esses dois pilares, que é distribuição de benefícios, aumentando a dívida do governo, porque ele gasta mais do que arrecada, aumentando o nosso risco, fazendo com que a taxa não possa cair, porque nós estamos vivendo, como ela disse, uma desancoragem fiscal. Ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer com o fiscal a partir de 2027, está completamente em aberto. E aí só sobra a política monetária. E a política monetária, para ancorar a desancoragem fiscal, nós acabamos tendo uma desancoragem gêmea, porque também a gente tem a desancoragem inflacionária. Como a gente não sabe o comportamento do fiscal, isso está escrito lá no comunicado que foi divulgado na quarta-feira. O Banco Central fala que tem que fazer o acompanhamento do desenvolvimento da política fiscal e como essa afeta a política monetária e o preço dos ativos. Eu estou falando tudo isso para mostrar que o Banco Central, coitado, ele está realmente numa missão quase que impossível, numa missão difícil, porque não existe uma sinalização clara de que a política fiscal vai ajudar a política monetária. E a gente vê isso nos números que foram divulgados ontem, quando a gente viu, isso foi muito significativo, né? A gente teve as vendas ao varejo crescendo acima do que se esperava, 0,5%. Foi talvez o número mais significativo do ano, porque estava todo mundo esperando a desaceleração e ela voltou a crescer ancorada no crédito, nas atividades mais sensíveis ao crédito, apesar dessa taxa de juros. Então, e outra coisa, o mercado de trabalho, onde há uma queda de desemprego e um aumento da renda agregada. Então, gente, é difícil a missão do Banco Central. E hoje o setor de serviços cresce 0,3%, com 5 das 5 atividades crescendo. Então, a economia continua resiliente, o mercado de trabalho resiliente e esses setores ligados ao crescimento de demanda impulsionada pelo próprio governo através de incentivos e através de vamos tomar crédito, cada hora abrem uma linha de crédito para um determinado setor, como o consignado do trabalhador, acaba dificultando em muito o trabalho do Banco Central e colocando o Brasil em um crescimento que não é sustentável, nos levando para uma crise que pode ser maior do que aquela que nós vivemos pelo mesmo modelo no governo Dilma Rousseff em 2015 e 2016, que culminou com o impeachment da Dilma e o Temer entrando com o Henrique Meirelles e com o teto de gastos, que foi quando houve a possibilidade da perspectiva de que o fiscal seria controlado, fazer com que o juro caísse. E a gente teve aí um período de calmaria do Temer até o Bolsonaro, com o governo buscando enxugar e equilibrar as contas públicas. No Bolsonaro tivemos a pandemia, mas depois da pandemia, esse exercício de um Estado mais enxuto, de um Estado responsável, voltou a ser praticado. E agora, nos últimos anos, no Lula 3, a gente viu a volta do mesmo modelo que pode culminar na mesma crise. Já assistimos esse filme e os dados dos serviços e de ontem das vendas ao varejo mostram a complexidade do Banco Central em ter a tranquilidade de começar a baixar os juros. Pois é, né? Torneira aberta para o crédito, dinheiro a rodo, aquecendo a atividade econômica, o Banco Central trabalhando sozinho para controlar a inflação. Rita, e o gringo? Esse cara está fazendo preço
no Ibovespa. Ele é o responsável pelas altas consecutivas que a gente acompanhou agora há pouco tempo. Ele que está aqui tornando o nosso índice mais resiliente nesses últimos pregões. O que está atraindo o gringo para o nosso índice Ibovespa? Tem o gringo e aquele gringo verde e amarelo, né? Que a gente não sabe até que ponto que esse dinheiro é só de gringo mesmo, ou tem aquele gringo verde e amarelo que vem especular. Porque na hora que você olha, Vitor, qual é a qualidade dessa alta da Bolsa? Nós temos uma Bolsa que está com uma alta aí, vamos pegar agora, né? De 33,54% no ano. Mas um Ibovespa onde 78 empresas têm 82 ações, sendo que 35% desse índice ele é representado, né, na carteira de forma relativa por Petrobras, Itaú, Vale, Banco do Brasil e Bradesco. Então, assim, é um índice questionável, é uma liquidez questionável. Ontem saíram os dados da B3, quer dizer, a Bolsa sobe 33% e o volume médio negociado sobe 3%. Como é que você segura essa alta? Então, é uma bolsa concentrada em que a performance da bolsa ela não está de forma clara indicando a performance do país. Porque se você pega Petrobras e Vale, são exportadoras de commodities, não tem nada a ver com o que nós estamos sofrendo por aqui. E depois você pega banco, você tira o Banco do Brasil, que não foi bem. Não foi bem por causa de inadimplência no agro, recuperação judicial, etc. Mas os outros bancos estão performando como nunca. Inclusive, o Itaú está superando a Petrobras em valor de mercado, já há 9 pregões, se não me engano. Então, os bancos Petrobras e Vale é que estão segurando essa alta. E aí sai um dado, por exemplo, como ontem de vendas ao varejo, hoje do setor de serviços, e dá uma turbinadinha nas empresas ligadas ao varejo. Ontem nós tivemos as varejistas subindo, hoje nós estamos com as empresas de educação subindo, em função dessa boa performance do setor de serviços e do varejo, e essa boa performance ela não é sustentável, porque o país está se endividando, as empresas estão se endividando, as famílias estão se endividando num juro que não tem como pagar ali na frente. Então a gente tem que equilibrar o fiscal, né? Gerar equilíbrio, gerar superávit que convença o Banco Central que há espaço para cortar os juros. Então, realmente, o quadro é muito difícil e a gente fica parecendo que a gente está louco. A gente olha os números do mercado, o Brasil está ótimo. Essa é a narrativa do governo, mas a gestão do governo é a pior dos últimos anos. O que preocupa muito, né, Rita, é exatamente o futuro, e um futuro não tão distante. A gente está entrando agora em 2026, o último mês de 2025, e a gente discute muito exatamente qual vai ser o comportamento, principalmente do ponto de vista orçamentário, qual vai ser a solução que vai ter que ser encontrada em 2027 para que o governo consiga ter algum tipo de respiro do ponto de vista fiscal. E aí, 2026, ano eleitoral, vai dar para fazer alguma coisa? Acredito que não. E repito, hoje o governo está pensando na próxima eleição e não na próxima geração. É aquilo que o Lula disse quando ele se candidatou dessa última vez. Primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que faz. Só que até agora não houve nenhuma ação concreta do governo para melhorar a sustentabilidade do Brasil. Não existe governança pública, não existe transparência e o que existe é o imediatismo de gerar números que não conseguem, para quem é do ramo, né, esses números não mostram a realidade do país. Então você tem uma melhora momentânea que não é sustentável, um crescimento que não é sustentável porque ele não tem por base a produtividade. E aí eu quero fazer uma exceção. O setor, a agropecuária é o único setor que cresce com produtividade. O resto é tudo motivado por demanda, que é turbinada por crédito e também por benefícios sociais. E isso não é sustentável. Os benefícios sociais fazem com que o governo gaste mais do que arrecada, aumenta a nossa dívida, que já está, né, a dívida bruta em 10 trilhões. Nós estamos pagando quase 1 trilhão de juros por ano e estamos com um déficit nominal acima de 1 trilhão. Isso não é sustentável. Portanto, existe uma ilusão de que o Brasil vai bem, obrigado, e o Brasil S.A. vai muito mal. Não temos atratividade para a economia real,
porque o custo de capital é alto, o ambiente regulatório é cheio de riscos e isso não atrai investidor para o lado real. Isso não atrai o investimento produtivo que gera riqueza, prosperidade. Isso atrai a especulação e isso faz com que haja uma transferência cada vez mais brutal da renda da economia real para o governo, através de impostos, que são muito mal gastos, e para o setor financeiro. Estamos virando aí o país, de novo, né, o país da agiotagem, né, porque vamos viver de juros e não de produção. E o PIB é a soma daquilo que é produzido, né? Então, estamos numa sinuca de bico e temos que mudar o modelo, porque ele não é sustentável. De fato. A gente conversou com Rita Mundim. Rita, muito obrigado. Sempre um prazer dividir a tela com você. Até. Até mais.